Estamos no capítulo 20 de Lucas. Obrigado. Nesse momento, Jesus está dentro de Jerusalém, fazendo uma bagunça muito interessante. Esse tem sido alvo das nossas conversas aqui, essa bagunça, entre aspas, é óbvio, que Jesus realiza ali em Jerusalém. Então eu não vou me delongar muito, eu vou direto para o texto. Nós vamos de Lucas 20, do 20 ao 26. Hoje é um texto pequeno até, diante de alguns outros que nós utilizamos aqui, mas obviamente tem muita coisa para nós entendermos aqui. Diz assim, Lucas 20, 20. Eles passaram a vigiar Jesus. Enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu, mostrem-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Responderam, de César. Então Jesus lhes disse, pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados de sua resposta, calaram-se. Gente, o cenário não é muito diferente das últimas conversas que nós tivemos. Jesus, odiado pelos líderes religiosos que pretendiam matá-lo. E ao mesmo tempo, ou concomitantemente, ele gerou um fascínio na população. O povo, de modo geral, estava fascinado por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus pregava. Esse fascínio também vem dos sinais e maravilhas que Jesus veio realizando no seu caminho do norte para o sul, ali na região de Jerusalém, ele curou o cego, ali chamado de cego de Jericó. Essa coisa toda estava na cabeça da população, que admirava Jesus, e o texto, como nós lemos, se não me engano, semana passada, Lucas nos diz que o povo estava fascinado por Jesus. Mas Jesus vivia esse equilíbrio, por um lado odiado, por outro lado fascinado, aquele povo amado pelo povo, digamos assim. E a ferramenta que os líderes religiosos queriam usar para destruírem Jesus era o que o próprio Jesus dizia. Essa era a artimanha deles. Vamos dar um jeito de destruir a vida desse cara, desse homem, desse falso profeta, segundo a visão deles, a partir do que ele mesmo diz. O próprio Lucas nos lembra isso, lá em Lucas 11, 54, diz assim, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Tudo que Jesus falava era minuciosamente avaliado por essa comissão, por esse pessoal pertencente ao Sinédrio. O Sinédrio era o STF daquela região, né, daquele povo. Eles analisavam tudo, era o Supremo Tribunal dos judeus, digamos assim. Tudo que tinha a ver com religião, essa coisa toda, chegava até eles. E eles estavam de olho, não só em Jesus, mas em qualquer um que se apresentasse como Messias, coisa um tanto quanto comum para aqueles dias. Então eles estão de olho em Jesus, mas eles não querem só tentar alcançar uma fala espontânea de Jesus. Eles querem provocar alguma coisa. Eles querem derrubar Jesus. Eles querem dar um rodo em Jesus, querem passar a perna em Jesus. Então eles criam algumas armadilhas. Isso é comum no texto registrado pelos evangelistas, não é? Alguns que chegam para conversar com Jesus, chegam cheios de má intenção, cheios de vontade de derrubar Jesus. E aqui nós temos mais uma dessas situações. Inclusive, Marcos nos diz que essa conversa que nós acabamos de ler
foi realizada por um grupo muito interessante, para a gente saber quem é que está falando com Jesus: os fariseus e os herodianos. Lucas não fala muito sobre isso, ele fala que era um grupo de gente lá ligado aos líderes religiosos, mas Marcos é mais específico, Marcos é mais didático nesse ponto. Então Marcos 12:13 diz assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Ué, e daí? Fariseu e herodiano, para gente que está tão longe, de tanto tempo já, de uma cultura tão distante da nossa, parece que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, e esse grupo unido tem que chamar a nossa atenção. Por quê? Vamos pensar primeiro que os herodianos, eles eram um grupo radical, era um partido político radical dentro da estrutura dos judeus. Partido político radical que apoiava a dominação de Roma sobre Israel. Olha que coisa interessante. Existiam vários grupos com os quais Jesus lidava. Esse daqui era um dos mais difíceis. Eles eram radicais mesmo, e eles queriam que a linhagem de Herodes o Grande voltasse e tomasse conta do trono. O grande problema é que eles estão junto com os fariseus, e os fariseus não queriam isso. E a realidade é que fariseus e herodianos não se davam bem, mas agora eles estão juntos para derrubarem Jesus. Tipo assim, eu sou teu inimigo, você é meu inimigo. Mas se nós temos um inimigo em comum, então a gente se torna amigo para derrubar esse inimigo em comum. É o que está acontecendo aqui. Pode parecer uma coisa assim, um pouco distante para nós, mas esse é o retrato dessa força religiosa que quer impedir a caminhada de Jesus. É a força da religião que faz qualquer acordo, que joga fora a ética, que joga fora a ideologia, que joga fora princípios, que interpreta as coisas do jeito que quer, porque tem um objetivo. E para atingir aquele objetivo, vale qualquer coisa, inclusive ser amigo do meu inimigo para alcançar um objetivo. Algo bem que a gente conhece bem, não é? Tanto na política como na religião nos nossos dias. Tudo bem, o que importa é chegar onde eu quero. A ética eu jogo fora, os princípios eu jogo fora, a realidade do Evangelho, então, mais ainda, nesse caso, os valores, né? Naquele momento, os valores que dirigiam a vida desses dois grupos, um abraço, a gente era inimigo até a gente encontrar um inimigo em comum. É o que a religião faz a gente perder os princípios e os valores. Então, eles não tinham nada em comum até Jesus aparecer. Quando Jesus aparece, ameaça a estrutura deles, vamos se juntar para acabar com isso. E aí, o texto nos mostra algumas coisas bem interessantes quanto à postura desse grupo. Lucas diz em Lucas 20, é isso aí, diz assim: enviaram espiões, então esses dois grupos se juntaram, mandaram uns espiões lá, que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra. Isso é muito forte para mim. Isso aqui me chamou a semana toda a atenção, fiquei meditando nisso, né? Eles aparentavam uma moralidade religiosa que tinha a ver com o cumprimento da lei, com a postura religiosa, com a postura moral, e a verdade é que eles eram hipócritas e vazios. Era uma aparência absoluta, o texto de Lucas é muito explícito, eles se fingiam de justos para poderem chegar aonde queriam. Mais uma situação quanto à religião. Eu acho interessante a gente sempre observar esses encontros de Jesus e perceber como o texto vai deixando à mostra o quão complicado é esse mundo da religião falsa e morta. O que eles são capazes de fazer. O que a religião é capaz de fazer com que a gente faça. Porque já mais de uma vez dissemos aqui que esse perigo nos ronda, sempre. Quando a gente olha para uma situação como essa, a gente costuma dizer assim, um bando de sem vergonha mesmo, um bando de hipócrita. Cuidado, porque esse é o monstro que quer agarrar qualquer um de nós, sempre. É o monstro dessa religião morta. Então, se eles não têm apego à ideologia, não têm apego a caráter, não têm apego a ética nenhuma,
para alcançar os seus objetivos, por que não fingir? Isso faz parte do repertório. Vou fingir, vou ser hipócrita, vou me fingir de justo para poder chegar no meu objetivo. Ou seja, a religião cria gente assim, capaz de mentir e de atuar. Gente que é hipócrita e que tem como objetivo os seus interesses. É gente egoísta. Você sabe que a palavra hipocrisia, ela se origina no grego, assim como uma série de palavras que nós usamos no dia a dia, e ela tem a ver com a atuação de um ator. É um ator. Os atores recebiam esse nome, eles eram hipócritas, eles estavam fingindo e interpretando. Nós trouxemos essa palavra, ela chegou até o português, não sei muito bem qual foi o caminho, mas é isso que ela representa, né? Alguém que está fingindo ser aquilo que não é. E essa realidade presente na religião é um grande perigo para nós. Mais uma vez ressalto isso. Porque nós, às vezes, não queremos lidar sinceramente com as coisas que vivemos, com os problemas que vivemos, com os desafios de ser gente num mundo pós-moderno, de sermos seres humanos localizados no tempo e no espaço agora, no século 21, vivendo as loucuras da vida que nós vivemos. A religião nos obriga a apresentar uma característica de perfeição que nós não carregamos, que nós não temos e que nós não vivemos e nem viveremos. Veja você que palavras muito comuns na religião são sempre ligadas a isso: santificação. Não que ela não exista, não que ela não seja importante, já falo sobre isso, mas essa coisa de uma aparência de uma espiritualidade superior é uma coisa muito comum e que geralmente carrega uma carga gigante de hipocrisia. Quando eu olho para esse tipo de coisa, eu gosto de aprender que ser sincero e lutar contra as dificuldades da vida e a luta da santificação é uma realidade para todos nós. Irmão, entenda isso. Não há problema nenhum na sua humanidade. O nosso problema não é a nossa humanidade, o nosso problema é o pecado. Todos nós somos humanos e falhos mesmo. Mas o approach com a religião faz a gente querer desprezar isso ou sufocar isso. E a melhor maneira de se fazer isso é fingir, é viver uma vida falsa nesse aspecto, onde a sinceridade que deve ser vivida na luta contra as nossas dificuldades é sufocada. Eu agora há pouco anunciei aqui para vocês a realização das reuniões do nosso Celebrando a Recuperação. É um veículo maravilhoso, não um veículo, não, um programa maravilhoso, um projeto lindo, que atrai pouca gente, e que deveria atrair mais gente. Um lugar onde você pode falar, sabe sobre o quê? Sobre os seus defeitos. Um lugar onde você pode explanar as suas dificuldades da vida. Um lugar onde você pode ser você. Mas a atratividade desse tipo de coisa é muito pequena, porque nós temos dificuldades em lidar com o que somos ou quem somos. E aí a gente recorre à religião falsa e hipócrita. A plena santidade, sim, é um alvo para a gente procurar. Sem dúvida. Você está querendo me dizer, então, que é para eu me acomodar na minha situação de pecador? Não, sim, porque nesse aspecto é o que nós somos. Somos pecadores. Não me acomodo na prática do pecado. Vou tentando todo dia melhorar, vou tentando todo dia enfrentar essa carnalidade que a gente chama, essa natureza humana que é corrompida e que quer me jogar para longe de Deus, que quer me corromper na minha caminhada e aí por diante. Sim, vou lutando contra isso, mas a plena e perfeita situação, ela obviamente não existe. A gente sempre vai perseguir isso, sempre vai perseguir isso. Você sabe que eu sou corredor de rua, né? Mais ou menos. Quando eu falo aqui, os caras acham que eu sou assim. Não. É só uma perna dura que está tentando correr, né? Você sabe que um dos maiores corredores que nós temos hoje é um queniano chamado Eliud Kipchoge. Kipchoge. O nome dele é meio diferente.
O Eliud Kipchoge, ele corre maratonas em menos de 2 horas. Sabe o que é isso, irmão? 42 quilômetros na canela dura em menos de 2 horas. Ele faz uma média de cada quilômetro das suas maratonas, ele corre a menos de 3 minutos. 2 minutos e 53 é a média dele. É muito rápido. E por muito tempo. Não é aquele tiro de 100 metros, né? São 42 quilômetros correndo nesse gás. Então o cara já ganhou tudo e vai continuar ganhando aí. Tem alguns caras que chegam perto, mas ele é o bam, bam, bam. Então eu, como corredor canela seca, olho para o Eliud Kipchoge e falo assim, rapaz, não vai dar. Qual que é a sua média? É 5. Às vezes, quando a canela está boa, dá até para perto dos 5. O cara correndo metade disso. Eu não vou conseguir fazer isso, de jeito nenhum. Mas eu prossigo para o alvo. Estou treinando. Estou tentando. Estou ajustando. Agora a panturrilha que está machucada. Rapaz, arruma o joelho, estraga a panturrilha. É coisa de velho, eu sei, está tudo certo. Mas vamos indo. Ou seja, eu não vou chegar lá, mas eu vou aqui indo. Vou aqui vivendo as minhas vitóriazinhas, as minhas alegriazinhas, o meu dia a dia de corredor de rua, picareta, né? E perna dura. Vou embora, vou indo. É mais ou menos isso que a gente tem que viver. Sabe por quê? Porque Paulo, inclusive, nos ensina. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha recebido isto, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continuo correndo, na sinceridade de admitir meus erros, na sinceridade de perceber que eu não consigo lidar com algumas coisas, não no caminho religioso, onde eu finjo que está tudo certo, onde eu escondo os meus defeitos, onde eu apresento uma postura só porque o que as pessoas vão dizer, como é que pode isso, meu Deus? Não, eu quero viver essa santificação, sabendo que ela é um processo, e eu continuo caminhando, correndo e seguindo para o alvo. É o que a gente pode aprender muito claramente com uma história como essa. Outra coisa é que essa conversa desse povo religioso, mentiroso, hipócrita, interesseiro, ela traz uma coisa interessante, ela revela algo interessante, que é a preocupação com eles quanto à autoridade. Antes de ler o trecho que eu quero destacar aqui, você vai se lembrar que nós conversamos, eu acho que foi semana passada, sobre essa questão da autoridade. Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Foi uma das perguntas que esse mesmo pessoal aqui fez para Jesus. E isso aqui está implícito no texto. Olha só o que diz na sequência do versículo 20. Ou seja, eles queriam derrubar Jesus, pegar Jesus em contradição. Para quê? Para entregá-lo a jurisdição e a autoridade do governador. Aí eu fui dar uma olhada, eu queria entender bem o que é que está no coração desse pessoal aqui. Bom, eles queriam entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles queriam pegar Jesus e colocá-lo debaixo de um poder e de uma autoridade humana. As duas palavras aqui são as seguintes: jurisdição é aquilo que é o primeiro poder ou o maior poder. Eles queriam entregar Jesus para o poder supremo daquela estrutura política, econômica que eles tanto serviam. E, em segundo lugar, a autoridade, ou seja, a quem tem poder de decisão. Na narrativa de Lucas, então, ele está dizendo que aqueles homens queriam entregar Jesus a quem eles achavam que tinha poder. E quem é que eles achavam que tinha poder? O governador. Para aqueles homens, o poder humano era o mais importante. Eles não reconheciam Deus como principal poder, mas o próprio imperador. E eles queriam colocar Jesus sob o julgamento do poder de César. Por quê? Eles reconheciam César. Quem é o poderoso aqui? César. Quem é o poder genuíno aqui? César. Qual é o maior poder? Roma.
Então, para esses homens, Deus não era o principal. Olha que coisa interessante. O assunto era religioso. O assunto era espiritual, entre aspas, mas eles querem entregar Jesus para César. Porque para eles Deus não é o principal. Quem é o primeiro poder? É Roma. E é a Roma que eles serviam. O interesse deles está ligado a Roma. Outra situação que nos esclarece o veneno da religião. Porque a religião, ela se molda aos valores do reino dos homens. Ela prioriza e ela deseja os valores e o poder do reino dos homens. A religião quer se ligar ao que domina e ao que molda esse mundo. Ou seja, eles têm eles têm o desejo do mesmo poder de Roma. Na verdade, eles queriam estar lá. Eles queriam dominar tudo. Eles queriam impor força sobre tudo. Eles estavam macumunados com Roma. E não nos estranha o fato de nós termos que meditar sobre isso. Por quê? Porque às vezes é o que acontece com a gente. Não é? Trazendo essa realidade para nós, onde é que está o poder? Quem é que manda? A gente sempre quer estar perto de quem manda. Não é interessante que quando alguém famoso ou alguém de muito poder aparece, sempre tem um monte de gente junto? Parece uma de abelha junto assim, né? A rainha e aquele monte de abelha junto, né? Aquele monte de gente. O poder atrai. O poder tem um poder, não é? De nos atrair. Nós gostamos e queremos isso. Quem está por cima da carne seca? Quem é que está mandando mais? Quem é que está em moda agora? Quem é que está... entendeu? Quem é que está lá em cima? Eu quero estar com esse pessoal. A religião flerta com isso. Aliás, não é? Já falamos algumas vezes aqui que o abraço da igreja com a religião é o abraço da morte. Aliás, o abraço da igreja com o poder, perdão, troquei aqui. O abraço da igreja com o poder é o abraço de morte. Foi assim lá no 3º século, quando a igreja se juntou com o Estado. E tem sido assim sempre. E não se engane, se a gente pensa nisso de forma macro, a gente tem que pensar nisso no nosso universo pessoal. O quanto nós queremos colocar literalmente a nossa vida junto ao poder ou o que está por cima dessa sociedade, nesta sociedade. Nós também somos atraídos. Quem está por cima? Quem manda? Quem pode? Quem consegue? São perguntas importantes. Quanto isso me seduz? Quanto o estilo de vida da sociedade onde nós estamos nos seduz? Porque esses caras estavam completamente seduzidos. Lembre-se que eles deveriam ser os guardiões da religião de Israel, da espiritualidade autêntica de Israel. Não, eu não estou nem aí para isso, eu quero me juntar com Roma, eu quero o poder de Roma. E às vezes é assim que a gente vive. Às vezes, usando inclusive o nome de Jesus, nos amoldamos à realidade daquilo que é mais legal, daquilo que é mais incrível desse mundo, dessa sociedade em que estamos enfiados e aqui que vivemos. Nos lembrando, é óbvio, de Paulo, que é um texto que eu nem separei, mas Paulo em Romanos 12:2 nos diz: não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, e a palavra mundo ali é sistema, é cosmos, é sistema. Essas paixões não podem dominar o nosso coração, nossa forma, o nosso jeito de ser não é o desse mundo, mas dos valores do reino de Deus. Aí vem alguns elogios que eles fazem a Jesus antes de soltarem a pergunta, que é o alvo principal dessa conversa. Então eles lhe perguntaram, versículo 21. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus. Isso aqui é tom de hipocrisia, sabe como é que é, né?
segundo a verdade, é lícito pagar imposto a César ou não? Um bando de elogio assim, sem valor, não é? É um bando de gente interesseira fazendo elogio interesseiro a Jesus, nos lembrando que o correto dito por intenções erradas se torna incorreto. Estavam lá só para ver se Jesus caía na armadilha deles, né? É um coração longe da verdade, fala o que não vive. Mateus 15, 6 diz assim, Jesus se referindo a esses mesmos caras, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Religião falsa e vazia, elogiando Jesus, tudo papo furado. E aí vem a pergunta é, versículo 22, é lícito pagar imposto a César ou não? Pergunta importante. Por quê? Se Jesus apoiasse o pagamento do imposto ao imperador, o povo se levantaria contra Jesus, lembrando que Roma já explora esse pessoal, esse povo muito, mas muito. A carga de impostos era grande. Roma administrava o seu império assim. Eles davam uma certa liberdade. Você percebe que aqui tem templo, tem religião, tem tudo mais, mas eles comiam couro no imposto. Era forte. Aí vem a história lá dos publicanos, aquelas conversas que nós já tivemos. Se Jesus fala, claro, tem que pagar imposto para o imperador. Um abraço. O povo ia se levantar contra Jesus. Mas se Jesus nega o pagamento do imposto, está se levantando contra Roma. Espera aí que eu vou fazer um BO que já vão mandar para a polícia de Roma. Você está lascado, que os caras vão te... Era isso. Jesus está assim, sem muita saída. Não é? É o que eles pensam, eu acho. Devem ter feito a pergunta assim e tirado o veneno da língua aqui da boca do lado assim. Vão esperar, o que ele vai falar? Aí Jesus fala. Versículo 23. Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu, mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados de sua resposta, calaram-se. Não tinham nem o que falar. Para esse trecho, eu quero fazer 3 colocações que eu acho pertinentes sobre a resposta de Jesus, para a gente ir encerrando o nosso papo aqui. A primeira é que Jesus deixa claro que nós pertencemos a Deus e não ao sistema, e que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Como assim? Nessa resposta ele fala isso? Sim. Eu vou te dizer por quê. Quando Jesus recebe a pergunta, ele fala assim, me dá um denário. Tá, mostra um denário aí. Qual é a imagem que está aí? Essa palavra imagem, o que é que você lembra quando você ouve essa palavra e pensa na Bíblia? Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. E na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica, que foi escrita no hebraico, para o grego. Eu fui lá, e a palavra é a mesma. Essa palavra está na tela aí? Deve estar na tela, né? Eikon, imagem, figura, semelhança. Não tenha dúvida que Jesus fez isso propositalmente e que os evangelistas registraram isso propositalmente. Qual é a imagem que está na moeda? É do imperador. Então, de quem esse objeto traz a imagem? De César. Ele pertence a César. Ele representa todo um sistema de destruição, todo um sistema corrupto, todo o sistema que nós vivemos nesse mundo caído. Roma é só um reflexo desse mundo caído, de corações perturbados, porque o grande problema da nossa estrutura são os corações. O grande problema de qualquer ideologia, seja ela política ou não, seja ela qual for, é o homem que tem o coração corrupto. John Stott diz assim, o grande problema do capitalismo é que o homem explora o homem. E o grande problema do comunismo é o contrário. Entendeu? O homem explora o homem. Ou seja, para onde você for, o homem explora o homem.
E essa imagem do imperador na moeda é essa representação de um sistema que explora e que tem as suas prioridades. Então Jesus está dizendo, essa daí pertence a César. Essa aí é coisa de César. Essa tem a ver com esse sistema desse mundo. Mas qual é a imagem que eu e você carregamos? Qual é a imagem que nós, seres humanos, carregamos? A de Deus. É disso também que Jesus está dizendo. Então a questão está ligada a quem os homens devem se entregar: a Deus ou ao sistema? Aquele pessoal que está em volta de Jesus escolheu o sistema. A religião frequentemente escolhe o sistema. A religião, já gastei tanto tempo falando isso aqui, se apega ao sistema. E nós temos que decidir para quem nós vamos nos entregar. Nós carregamos a imagem de Deus, nós pertencemos a Deus. E nós devemos entregar nossa vida a Deus. É isso que Jesus também está dizendo. A prioridade de vocês deve ser Deus e os valores do reino de Deus e a caminhada com Deus e o conhecer a Deus e o servir a Deus. Aqueles homens escolheram Roma. A segunda coisa, para a gente se lembrar aqui, é que essa palavra de Jesus não se trata de uma separação, uma compartimentalização da vida, como muita gente acha. Muita gente pega esse texto de Lucas e dos evangelhos e diz assim, está vendo? Jesus está dizendo que tem coisa que é de Deus e tem coisa que é de César. Então, eu faço assim com a minha vida. Está errado, é bobagem, não é assim e não é isso que Jesus quer dizer. A nossa vida é toda de Deus. Eu vou, porque Jesus mandou dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, então tem coisa que eu dou a César. Tipo assim, meu trabalho, minhas atividades de lazer, minha vida. Parece que Deus não tem muito a ver com isso, não. Bobagem, errado. A gente separa o secular do profano. Por exemplo, hoje é um dia de sagrado, hoje é um dia de santidade. Estamos aqui na casa de Deus, aspas gigantes, né? Na casa de Deus. Então domingo é o dia da santificação. Amanhã o couro come. Amanhã eu esqueço Deus, esqueço o evangelho e vou correndo ganhar o meu dinheiro e fazer por... Não use, por favor, não faça essa violência com você mesmo. Não use esse texto para justificar isso. Tudo é de Deus. Olha só o que Abraham Kuyper falou. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Ninguém fez uhul. Um uhul meio tímido. Mas estava afinado. Pelo menos estava afinado. Teu lazer, Jesus está dizendo é meu. Teu trabalho, Jesus está dizendo é meu. Tua vida de pai, de mãe, Jesus está dizendo é meu. Tudo que nós fazemos é dele. Não faça essa violência, irmão, por favor. Mas a terceira coisa, indo para o final, é que a partir disso a gente pode pensar numa coisa. É uma pergunta que eu vou colocar aqui. Qual é a moeda que você tem no bolso? O que é isso? Nem moeda eu tenho, calma, só uso cartão de crédito, calma. E lá vem ele, vai arrancar dinheiro da gente. Não, calma, não é nada disso. É só parte da reflexão. Eu vou ler com você Marcos 12, versículo 15. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. E eles trouxeram. Por que eu recorri a Marcos? Porque a narrativa de Marcos, ela me ajuda a explicar melhor o que está acontecendo. Onde é que esse pessoal está, gente? Dentro do templo. Né? Então, você sabe que dentro do templo não podia entrar uma moeda com a esfinge
do imperador. Não podia nem entrar dentro do templo. Por quê? Porque é profanação, é heresia. Porque a moeda, além de carregar a efígie do imperador, tinha lá umas palavras que eu não lembro bem, mas tipo assim, o imperador é Deus. É isso, os santos impérios místicos, qualquer coisa do tipo, em latim, né? Não vou lembrar aqui as palavras. Então não posso entrar com essa moeda no templo, porque ela é profanação. Mas não é que quando Jesus pede a moeda, ele não tem. Você imagina? A roda, todo mundo, e aí? Então, quem tem um denário aí? Os caras pegando no bolso. E eles têm o denário, gente. Qual a moeda que eles tinham? O denário. Você está entendendo a distância de uma situação ideal para aquela que eles estão vivendo? Ou seja, Jesus não tinha moeda, mas eles tinham. E olha, eu não sei não, dá para a gente jogar aqui uma suspeita de que essa moeda talvez fosse o pagamento que eles tinham recebido para ir lá falar com Jesus. Dá, não sei, não está escrito, mas dá para a gente conjecturar, não é? Eles estavam dentro do templo, que era o lugar da santidade, mas no bolso eles tinham a moeda do sistema. A gente sabe que esse lugar aqui não é santo. Já falei aqui várias vezes, Deus não mora aqui, né, gente? A gente não tem mais templo físico. Nós somos o templo do Espírito Santo. Talvez isso seja mais constrangedor ainda. Porque talvez nós, sendo cada um de nós templo do Espírito Santo, é bom perguntar que tipo de moeda que você está carregando aí. O que é que está dentro do templo na tua vida? Aqueles homens estavam num lugar santo, digamos assim, mas o coração deles era completamente distante, e o fato de terem essa moeda, ou essas moedas, mostra o quanto eles estavam alinhavados, ajustados com o sistema. Nada de Deus, tudo com o sistema. Então, é realmente uma situação para a gente tomar cuidado e a gente avaliar o nosso coração. Quero convidar você nessa manhã a fazer isso comigo mais uma vez. Que tipo de moeda que a gente está carregando na vida da gente? Que coisas têm ocupado o nosso coração? Qual a prioridade o viver o Evangelho de Jesus Cristo tem para você, meu irmão, minha irmã, para você que está assistindo a gente? Quanto tempo a gente gasta com a melhoria da nossa relação com Deus, o aprofundamento da nossa relação com o Pai? Qual tipo de coisa a gente prioriza? Será que esse é o risco? Já disse várias vezes, vou dizer de novo, da gente estar no meio da religião e não tem nada de Deus, porque o bolso está cheio de denário, o coração está cheio de hipocrisia. É esse raio-x que Lucas vai mostrando para a gente, tipo assim, Teófilo, olha só isso, Teófilo, olha só no que esses caras se tornaram, Teófilo, olha só o perigo que você tem, não deixa isso acontecer na tua vida, e a gente puxa isso para cá, e uau, é verdade. O sistema nos deseja. Nós precisamos pensar a quem nós queremos servir. O que é que Deus encontrará nos nossos corações? E se Jesus perguntar se eu carrego uma daquelas moedas no bolso, qual vai ser a minha resposta? Sim ou não? O que é que eu carrego no meu coração? Quem é que tem prioridade na minha vida? Eu acho que é esse tipo de conversa que a gente precisa ter numa manhã como essa. Olhar para esse diálogo de Jesus com essas lideranças de Israel nos revela como nós não devemos ser. O que não é bom se viver em uma espiritualidade de alguém que quer ser discípulo de Jesus. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que Deus nos livre disso. Amém. Eu quero orar com você. A gente tem hoje
a celebração da ceia, e já já nós faremos isso. Mas eu quero orar com você especificamente por essa conversa, porque ela é importante, ela é forte para nós, e que ela ocupe lugar no nosso coração. Ore comigo. Senhor, a Tua palavra revelada, ela nos impressiona, Jesus. E hoje nós percebemos como nós não devemos ser, como nós não podemos nos tornar gente assim, hipócrita, mentirosa, gente vazia, gente ligada ao sistema, gente que prioriza as coisas que não são verdade, gente que se apega ao vazio, ao finito, ao passageiro, gente que se apega à religião morta e fria. Jesus, livra-nos disso. Livra-nos disso. Visita-nos nas nossas dificuldades. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nós não somos perfeitos mesmo, mas que nós não precisamos fingir essa perfeição. Que o Senhor nos ajude a lidarmos com as crises que carregamos, com as loucuras que nos acessam, com a vontade que a gente tem de andar com esse poder desses dias, com essas coisas que seduzem nosso coração, com essa fama efêmera, boba, passageira, com essa vontade de ter, de conquistar tantas coisas. Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Alinha o nosso coração com a verdade. Alinha o nosso coração com o Evangelho. E como hoje, que a gente olhe para esses exemplos péssimos de Israel, que a gente olhe para esses exemplos como o autor de Hebreus nos mostra. Não sejam incrédulos no dia da peregrinação. Jesus não deixa a gente ser incrédulo nessa peregrinação que nós estamos fazendo, Jesus. Fortalece a nossa vida para em sinceridade nos entregarmos a Ti e vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus.